Feliz sábado. Que bom que você está conosco mais uma vez nesse dia para adorar conosco o nosso Deus. Estamos aqui participando de um fim de semana especial, fim de semana da família. E nós queremos convidar você a passar esses momentos junto com a gente. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por mais um sábado que temos a oportunidade de estarmos reunidos para te adorar. Ainda de forma distante, através da internet, mas juntos, cada um dos seus lares, e nós aqui da igreja, paramos este momento para agradecer ao Senhor por tudo que tem feito e pelo cuidado que tem tido por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, aceita a nossa adoração, que possamos entregar o nosso viver ao Senhor mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. É muito bom ter você aqui com a gente. Nós vamos mais uma vez louvar o nome de Deus através da música. E eu convido você aí da sua casa a cantar junto com a gente. Nós vamos começar cantando o hino Santo Espírito para pedir a presença de Deus aqui no nosso culto. Nós queremos que Ele fale ao nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para mudar, para transformar, para que a nossa família, a família da nossa igreja, seja ainda mais unida com Ele. Então vamos cantar Santo Espírito. Eu provei e vi o mais doce
nós durante os sábados temos cantado, não pensado, mas tem acontecido que durante os sábados nós sempre temos cantado uma música que fala sobre a volta de Jesus. E mais uma vez nós vamos cantar pedindo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, o Senhor em breve virá. E nós precisamos estar preparados. Então cante aí da sua casa, Maranata. Cante na certeza que o nosso Senhor em breve vem. Que nós não seremos mais deste mundo, mas da terra eterna que o Senhor tem preparado para mim e para você. Cante ao nosso Deus, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno.
cantar agora o hino, tema do nosso fim de semana da família, Minha Família. Então ontem a gente já cantou ele, agora nós vamos repetir. Acredito que você já conseguiu pegar aí um pouquinho. E vamos louvar o nome de Deus então. As mulheres. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Os homens. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hão de operar. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Agora nós vamos ter a oportunidade de orar pelas famílias da nossa igreja, especialmente hoje pelos casais da nossa igreja, para que Deus fortifique e mantenha-os unidos assim como Ele uniu no casamento, e também por aqueles que infelizmente passaram por uma situação de divórcio. Deus conhece o coração de cada um e nós vamos pedir também para que Deus esteja transformando e dando nova vida a essas pessoas. Então nós vamos orar agora. Ore aí da sua casa junto com a gente. Se você sentir a vontade para ajoelhar ou para ficar de pé, ore da melhor maneira que você achar melhor. Então vamos falar com Deus.
querido Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelas famílias da nossa igreja. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, Senhor. Nós queremos orar especialmente hoje, Senhor, pelos casamentos da nossa igreja, aqueles que o Senhor uniu. E nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo e abençoando as famílias e os casais aqui da nossa igreja, Pai. Também queremos pedir por aqueles que passaram por uma situação de divórcio. Nós sabemos que não era o seu plano, mas que infelizmente essas coisas acontecem aqui no mundo, Pai. Então nós queremos pedir que o Senhor também fique com essas vidas para que o Senhor possa restaurá-las. Abençoe, Senhor, os lares da Igreja do Jardim Flórida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Amém. Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da Igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da Igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da Igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da Igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da Igreja de Gleba H, reconstruída numa estrutura de Maranata.
e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Agora, você vai ter a oportunidade de talvez fazer o seu pacto com Deus, separar o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto nós vamos cantar o Volto para Agradecer, você vai ter essa oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele já deu, tudo que Ele já fez na sua vida. Não tenho nem palavras para te agradecer. Tudo mudou no dia em que eu te encontrei. E no caminho percebi a cura, então voltei e agradecer. Vou e agradecer. Vou. Mesmo que não viaje em tua bênção tão normal, em teus olhos encontrei o amor que é sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor, o meu louvor, Sou amado em teus braços, juntaste os meus pedaços. Sou amado em teus braços, me deste novos passos. Mesmo que não venha em tua bênção tão normal, em teus olhos encontrei o amor que é sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor, o meu louvor, Sou amado em teus braços, juntaste os meus pedaços. Sou amado em teus braços, me deste novos passos. Volto pra te agradecer, volto pra te agradecer, volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer, volto pra te agradecer, volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer, volto pra te agradecer, volto pra te agradecer.
Oi crianças, feliz sábado, eu espero que vocês estejam bem. Eu só tenho a agradecer nesse momento por Deus ter nos dado tanta sabedoria para que a gente possa ter criado essas tecnologias, que mesmo eu na minha casa, você na sua casa, a gente consiga se comunicar e matar um pouquinho da saudade. Eu vim contar uma historinha para vocês hoje. A historinha, ela está nesse livro que já foi escrito há muitos e muitos anos atrás, um livro deixado por Deus para nosso conhecimento hoje. E a história que eu vou contar para vocês está no livro de João, no capítulo 21, dos versos de 1 a 13. Conta-se que Pedro e alguns outros discípulos, eles estavam precisando ir pescar. Naquela época, a pescaria era uma profissão e também uma forma de você conseguir alimento. Então Pedro e alguns outros discípulos pegaram um barco lindo como esse aqui e foram navegando ao mar. Só que eles não estavam tendo muito êxito na pescaria deles, eles não estavam conseguindo pescar praticamente nada. Eles jogavam a rede ao mar e a rede voltava assim, ó, como está nessa figura, vazia. Isso estava deixando eles com muita tristeza, com muita fome, estresse. Imagina vocês em alto mar, aquele sol batendo na cabeça, com fome, tentando pescar e nada. Até que uma hora eles escutaram um moço lá da praia, chamando por eles e perguntando: "Ei, vocês aí do barco, vocês já conseguiram pescar alguma coisa?" Eles olharam um para o outro, eles não reconheceram quem era aquele homem da praia. E aí eles responderam: "Não, a gente ainda não pescou nada não." E aí o homem falou: "Olha, coloca a rede agora do lado direito do barco e aí vocês vão conseguir pescar." Aí eles falaram: "Tá bom, vamos fazer isso." Quando eles colocaram a rede do lado direito e puxaram a rede do mar, olha o tanto de peixes que eles pescaram. Crianças, tinham mais de 100 peixes. Eles ficaram muito, muito felizes com isso. E aí eles reconheceram que aquele homem da praia era Jesus. E aí eles ficaram muito, muito felizes e ansiosos para ir ao encontro de Jesus. Quando eles chegaram lá na praia, eles encontraram Jesus já com a fogueira e alguns peixinhos assando, os pães prontinho para servir os discípulos. E eles prontamente se juntaram a Jesus, levaram mais alguns pães, mais alguns peixes e se juntaram a Jesus. E naquela tarde, crianças, Jesus os serviu. Levou pão, mel, água, peixes, tudo que eles estavam precisando naquele momento. Sabe? Assim como Jesus, ele se importou e ele ajudou os discípulos naquele momento da pescaria deles, Jesus também se importa e também quer ajudar para as nossas necessidades agora. Ele sabe que você aí na sua casa tem necessidade de estudar, tem necessidade de comer, tem outras necessidades e Ele quer muito te ajudar. E acima disso, Ele quer muito que você a peça, que você se aproxime dEle. Eu sei que já faz 2 ou 3 meses que a gente não consegue ir para a casa de Deus. Só que você aí na sua casa, você no seu quarto, você consegue buscar Ele, porque Ele vai estar com você em todos os momentos. Então, crianças, eu sei que faz muito tempo que a gente não estuda junto a lição da escola sabatina, mas você aí na sua casa, você pode e deve estudar e continuar o seu relacionamento com Deus, porque Ele se importa muito com você. Tá bom? Então é o que eu queria deixar para vocês hoje, a historinha foi essa. Eu espero muito que você continue sendo o melhor amigo de Jesus aí mesmo dentro da sua casa, tá bom? Vamos fechar os olhinhos para falar com Jesus? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, muito obrigada por mais um sábado, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais sobre Ti. Que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos peça para que a gente possa se aproximar mais de Ti. Porque, na verdade, quem precisa de Ti somos nós, o Senhor não precisa da gente.
Que o Senhor possa abençoar todas essas crianças, que o Senhor possa abençoar todos os papais e as mamães das crianças também. Que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos ajudar a ser cada vez melhores. É o que eu te peço, te agradeço, por amor a Jesus. Amém. Então foi isso, crianças. Eu espero vocês até o sábado que vem. E eu quero muito que vocês continuem assistindo o culto aí do ladinho do seu papai, da sua mamãe, de quem estiver com você aí na sua casa, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverás. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino em nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Agora sob nova configuração, né? Você está na sua casa e a gente está aqui. Estamos na igreja hoje, mas também estamos bem isoladinhos, igual você. Bom, hoje vamos falar por que os casamentos acabam em divórcio. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de saber como está a quarentena do Fábio. Você está curioso? Bom, eu sei, né? Porque eu estou convivendo com ele nessa quarentena. Fábio, diz pra gente o que mudou. difícil. Foi. Diz pra gente o que mudou
a tua vida depois da chegada dessa pandemia? Bom, primeiro que a gente é profissional autônomo, então estamos sem trabalhar. Então, eu estou sem trabalhar diretamente com os meus alunos, eu sou professor de educação física, então estou sem atendimento direto com eles. Mas, por outro lado, o Senhor me abençoou com 2 programas de atendimento online. Então, estou continuando a trabalhar, mas atendendo as pessoas diretamente pela internet. Estou cozinhando mais em casa, estou fazendo mais pão, né? E estou engordando com isso. Mas ela está feliz, porque ela gosta dos meus pães. Estou lavando mais a louça, estou arrumando a cama quando eu acordo. E acho que é outras Nossa, coisas. Fábio, como mudou. Parabéns. As coisas mudaram para melhor aí também? Bom, eu espero que sim, viu? Porque os casamentos acabam em divórcio. Falar de divórcio, bom, não é um tema que me deixa muito confortável para falar não, tá? Mas antes de falar para você sobre isso, tem coisinha para te dar? Para te ajudar? Bom, quando acabarmos de falar e as nossas dicas acabarem todas, você ainda vai poder acessar alguns materiais. São 2 os materiais de hoje. O primeiro é um livro chamado Relacionamentos Amorosos. Ali vem falando da dificuldade que é conviver com alguém que veio de uma família com coisas completamente diferentes da tua. O segundo livro é Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Ele faz parte de uma compilação dos livros do Espírito de Profecia. Vem falando um monte de coisa. Inclusive, quais os motivos que podem levar legalmente ao divórcio. Mas tem uma atividade. Você lembra que ontem foi feito o quiz o mozão, para saber quem era mais ciumento. Lá deu que era o Fábio, mas é certeza. Isso eu já sabia, né? A atividade de hoje é um mapa afetivo. Aquele caminho que você vai fazer para conhecer melhor o seu cônjuge. Bom, onde vocês querem estar daqui 5 anos? É, por exemplo, uma das perguntas que ele tem. Já parou para pensar sobre isso? Dá uma refletida e faz com o seu mozão, são 20 perguntas, na cama mesmo, vai respondendo um para o outro, um responde, depois o outro responde também. Tomando um café da manhã de roupão na Grécia. Eita, eu gostei, viu? Eu gostei mesmo. Então vamos lá, Fábio, por que os casamentos acabam em divórcio? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá, então. Nós separamos 2 textos interessantes aqui para a gente discutir. O primeiro deles está em Mateus 19, do verso 3 a 9, quando alguns dos fariseus perguntaram para Jesus, né? É permitido, então, o homem se divorciar? E Jesus, de forma sábia, responde para eles, olha, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração do homem. Né? Esse é um texto que a Bíblia destaca bem enfática, né? Quando fala desse assunto. Mas, por outro lado, a gente traz um outro texto que também é muito conhecido no hall da igreja, que está em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que é taxativo, né? Está no imperativo, Deus falando ali, eu odeio o divórcio. Mas o que eu acho interessante é que o texto não acaba aí, porque muita gente fala desse texto, só encerra aí, né? Mas Deus também ele segue dizendo, olha, eu também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Então Deus está dizendo que odeia o divórcio, sim, mas Ele também odeia um relacionamento pesado, um relacionamento agressivo, um relacionamento que não é saudável. Né? Então é importante destacar esses 2 textos. Eu entendi. Nós precisamos então falar um pouquinho, quando falamos sobre divórcio, do porquê existe o divórcio invisível até que esse divórcio se torne ativo. Então, falamos daquelas pessoas que estão dentro de casa, mas vivem vidas paralelas. Como é difícil e como é perigoso esse tipo de convivência. Bom, nós somos casados, mas cada um faz coisas diferentes. Isso é muito óbvio, porque a individualidade, ela permanece dentro do casamento. Mas nós temos agora um pacto e uma vida em comum. Nós somos 2 e nos tornamos um. Existem coisas que nós faremos de maneira diferente, mas outras coisas nós precisamos que elas se coincidem. Nós precisamos que elas fiquem muitíssimo juntas. Não mais você só fazendo coisas do teu interesse. Eu preciso entrar e fazer parte disso também. Quando nós começamos a fazer coisas diferentes demais e só nos cruzamos dentro de casa, começa-se aí aquele divórcio que eles chamam do invisível. Quando eu já não tenho tanto prazer mais em voltar para casa. Bom, nessa pandemia, muitos casais têm sofrido com isso, principalmente porque alguns faziam do trabalho ou da escola, da faculdade, a fuga para casamentos que já não ia tão bem. E agora eles já trabalham dentro de casa e precisam 24 horas conviver com quem já não estava sendo bom demais. E isso acaba sendo um passo para que esse divórcio que já existia,
que já era invisível, agora passe, quem sabe, para se tornar o divórcio ativo. Isso precisa ser cuidado. Gostaria de trazer aqui algumas estatísticas, Cris, que falam sobre divórcio aqui no nosso país. A gente sabe que as leis sobre o divórcio no país mudou muito de 2011 para cá. De 2011 para trás tinha um processo, né? Um processo mais demorado, mais burocrático para se divorciar no nosso país. A partir de 2011 ficou muito mais fácil. E as estatísticas apontam, então, que de 2011 para frente, em comparação aos anos anteriores, o número de divórcios aumentou. Talvez pela facilidade do divórcio acontecendo. Aqui nós temos uma estatística que aponta alguns dados interessantes. Eu vou usar o celular porque eu não estou conseguindo enxergar ali, tá? Você que está acompanhando aí na sua casa, você está observando os números dessa estatística, ela mostra o seguinte: a proporção de divórcios judiciais no Brasil, né? Segundo esse dado aqui, a maioria dos divórcios acontecem quando os filhos são menores de idade. 46% dos divórcios aconteceram até 2017, esse dado, tá? Quase a metade dos divórcios aconteceram na faixa dos filhos menores de idade. Tá? E aqui embaixo ele traz um ponto, uma proporção sobre guarda de filhos, que a gente não vai discutir agora, porque eu quero discutir esse ponto que a gente trouxe agora com esse outro dado, com essa outra estatística que está aparecendo para vocês aí. Aqui a gente percebe que a faixa de idade, que a faixa etária das pessoas que estão divorciando está na faixa dos 30 a 40 anos, dos 30 a 45 anos. Outro dado que é apontado aqui, que o tempo de divórcio, quando a pessoa está casada há muito tempo, a proporção aumenta. Ou seja, se a pessoa tem mais tempo de casado, a proporção de divórcio é maior. Ok? Então, ali, como a gente está vendo no dado, se eu tenho entre 10 a 15 anos de casado, então a proporção de divórcio está mais nessa faixa etária, como a gente viu, que eu achei curioso, né? As pessoas têm filhos pequenos e numa faixa de 10 a 15 anos, então são crianças a adolescentes que estão vendo os pais se separando. E aí eu fui continuar procurando, eu achei esse outro dado que eu achei muito legal, que é a separação na terceira idade. Legal entre aspas, tá, gente? Separação na terceira idade, as pessoas de mais idade, de 60 anos, estão se separando também. Coisa que, quando eu era menor, eu entendia que era o contrário, né? A pessoa que é viúva, que está separada nessa idade, quer ficar junto de alguém. As pessoas estão separando por N razões, N motivos, né? Outro dado que eu achei interessante é que foi perguntado para um grupo de pessoas evangélicas sobre o divórcio. O que você acha do divórcio? Você é contra, você é a favor? E nessa pesquisa foi constatado que mais de 70% delas concordam que o divórcio não é saudável. Eu não concordo com o divórcio, mas um número considerado também, 20% dos cristãos entrevistados concordam com o divórcio. Né? E dessas pessoas perguntaram o motivo. Olha, se você vai se divorciar, qual seria a razão mais pesada? O que seria imperdoável? A maioria deles destacam a traição, como a Bíblia destaca também, né? Que a traição é permitida para o divórcio. Isso até me acalenta pelo fato de que nós vemos de uma era que diziam nunca se separe, não há motivo para separar. Aos trancos e barrancos você precisa continuar. Depois a gente já passa para aquelas pessoas que tudo é motivo para o divórcio. Bom, antigamente eles dizem que uma das dificuldades, porque a taxa de divórcio era tão baixa, inclusive era porque era muito difícil os trâmites legais com relação ao divórcio. Você ficava 1 ano separado, para então você poder abrir esse processo. E quando você o abria, você precisava que ambas as partes concordassem. Acabava sendo vencido pelo cansaço, sabe? Aí a pessoa desistia de se divorciar. De repente, preferia ficar vivendo no divórcio invisível a ter que passar por todos os trâmites que aquilo exigia dela. Bom, agora já é tudo muito mais fácil e até online você consegue fazer isso. Por isso também eles dizem que é porque aumentou a taxa de divórcio. Mas uma das coisas que disseram é que entre 5 casais, 3 se separam. 5 casamentos, 3 acabam. Aqui no nosso país é muito alto, né? Então as pessoas estão casando menos, como a gente já falou em outras palestras, as pessoas estão casando menos. E os que estão casando estão separando. Então é um número que precisa, é um assunto que precisa ser discutido sim, precisa dar mais
atenção para este assunto. Precisa. E eu venho dizendo que ele acalenta quando eu sei dos dados, do número de divórcios que acontece entre o povo de Deus, é porque nós já lemos esse verso lá no comecinho, quando diz que homem que se cobre de violência, esse também Deus não gosta, ele odeia tanto quanto ele odeia o divórcio. Sim. Então me faz feliz saber que independente sobre a religião que você esteja, a violência dentro de casa ela nunca é permitida. Então não é só o adultério, que é um caminho legal para o divórcio. Se você vive em violência, ele também precisa acabar. Essas coisas é amparada na Bíblia. Você pode e você deve acabar com um casamento que tenha índices de violência muito altos. Exatamente. Mas nós fomos pesquisar sobre coisas, motivos pelos quais os casais se divorciam. E nós encontramos 5 muito curiosos, porque mulheres e homens acham a mesma coisa, é o mesmo motivo. Só que a ordem dessas coisas ela é diferente. Para homem, por exemplo, o que ficou no topo dessa lista, Fábio? A relação extraconjugal, traição, né? O homem, para ele, é imperdoável a traição. Então, se tiver traição no relacionamento, ele termina com o casamento. Para a mulher, a traição, ela entra, das 5 coisas que a fariam se divorciar, entra como a última coisa. E a justificativa é porque a mulher está mais aberta, ela é mais apta ao perdão do que o homem. Ao recomeço, né? Exatamente. Mas olha que curioso, né? Para a mulher, é o desgaste da relação. Então, para a mulher está no topo ali, se a relação entrou numa rotina, numa monotonia, uma coisa, para ela já é o suficiente. Ela se separa por isso, né? É isso mesmo. Sendo que para o homem, próximo, né? Não é... É a segunda coisa que faria se divorciar. Né? O que mais, Cris? Existe um problema muito grande que é relacionamento com parente. Se parente começa a dar pitaco demais no relacionamento, é o segundo motivo pelo qual a mulher fala, chega, não aguento mais a sua mãe interferindo no nosso casamento. Mas mamãe falou que não ia ser legal comprar esse apartamento. Tô nem apartamento. aí com a sua mãe, eu quero o divórcio porque eu me casei com você e não foi com ela. É a segunda causa que a mulher diz, para mim deu, não e quero para o mais. homem é o terceiro. Mamãe vai ficar aqui só 2 semanas e Tá, a mulher não sai se para 3 anos. incomoda, mas incomoda sim, né? Incomoda um pouco para ele sim, né? Finanças, olha só que interessante. Finanças está equilibrado entre os dois. Né? Então os dois concordam que se tiver problemas, inclusive é o tema de amanhã, né? Exato. Inclusive é o tema de amanhã. Então para os homens e para as mulheres é um tema ali que Deu problema justifica, no dinheiro. É motivo para se divorciar, mas não é assim, só simplesmente porque ficou apertado. Porque um gasta demais, porque um tem envolvimento com jogos de azar, por exemplo, porque um está desempregado há muito tempo e a outra pessoa vê que ele não se anima a procurar emprego, que ele sempre acha que a oferta melhor vai aparecer e acaba não pegando nem a oferta pequenininha. Isso incomoda bastante e é o 4º motivo pelo qual os casais se divorciam. Mas para a mulher, em terceiro lugar, para que ela diga que agora não dá mais, eu prefiro viver sozinha, tem a ver com filhos. Para homem, isso é a última coisa. Mas como assim? O que a gente consegue perceber de diferença aí? Seja porque o pai bate muito na criança, seja porque o pai não ajuda, não se envolve com a educação da criança. E vice-versa também, né? Às vezes a mãe também não é tão colaborativa. Quando o homem vê problemas com relação a filhos, ele coloca no último da lista. É a 5ª causa, mas o homem já tem uma diferenciação quando ele diz que o assunto é filhos. Porque ele pensa assim, agora ela dá mais atenção ao filho do que a mim. Tá. Até existe um índice muito alto de ciúmes entre o homem. Quando a mulher, quando o bebê nasce, quando ela dá à luz, então ele começa a ter ciúme de uma relação que agora ele não tem mais exclusividade com aquela mulher. E vai para 5º lugar na lista dos homens. Ali são os mais, o que a gente mostrou são os mais cotados, né? São as justificativas mais usadas para o divórcio. Mas temos outras que nós encontramos. Falta de comunicação na relação, quando entra numa rotina, numa monotonia a relação do casal. Casamento em modo de espera. Olha, amor, eu vou fazer uma faculdade agora e a gente faz isso aqui depois, né? Vai Ou empurrando. na educação dos filhos. Agora a gente cria filhos e acaba não tendo aquele momento só para nós. O casamento vai espera um colocando pouquinho. o casamento sempre para depois, né? Exatamente. Incompatibilidade de gênio também é utilizada. Mas ela não era assim quando a gente namorava. Somos muito diferentes. Somos muito diferentes. Críticas desconstrutivas, né? Quando tem muita observações críticas na relação. E essa sensação de defesa, né? Estado defensivo na relação. Estar na defensiva é algo que incomoda muito os casais, porque eu trago algo que me incomoda no casamento e quando eu exponho, ao invés do meu cônjuge entender e procurar melhorar, ele só se defende. Então, o meu problema, por exemplo, pode ser,
Nós temos um encontro, eu já estou arrumada para o nosso encontro e você chegou 2 horas atrasada. Já é a 3ª vez que você chega atrasado ao encontro. E ele diz, mas o que eu posso fazer? Eu não estava dirigindo o ônibus atrasou, foi por isso que eu cheguei atrasada. Ok. Ele pode trocar essa resposta como... eu já dei mancada outras vezes mesmo. Eu vou me atentar, porque toda vez que eu tenho um encontro com você, eu preciso me organizar para sair mais cedo do trabalho. Eu sei que o ônibus dá problema, e hoje isso aconteceu. Eu tive problema com o ônibus. Eu vou me atentar para que da próxima vez isso não aconteça. Então, eu sei que a culpa não é completamente minha, mas eu também não fico só me defendendo para dizer assim, você também está colocando coisa demais na sua cabeça. E para você que está aí em casa, está assistindo a gente, o que é imperdoável no casamento? O que é imperdoável na sua relação? Discuta vocês dois agora e vamos trocar uma ideia e melhorar as nossas relações, né? Bom, falamos aqui das causas, podemos trazer então algumas dicas, né, Cris, para melhorar então a relação, né? Uma delas é reconhecer os problemas. Quais os problemas que nos levariam ao divórcio? Bom, nós temos problemas com filhos, daqueles que foram citados. Lista, né? As finanças causam problema? Reconheça onde tem um problema e lute a partir disso. Legal. Tenha conversas significativas, né? Conversas que tragam essa melhora na relação de vocês. Começa uma discussão e acaba essa discussão. Não adianta ficar assim, lá vem você de novo falar sobre isso, das costas e ir embora. Precisa falar sobre isso, sendo significativa, validando aquilo que está incomodando você, a gente acaba com aquela conversa, dá o ponto final e passa a melhorar a partir de um problema que já foi reconhecido. Legal. E tomar cuidado com vidas paralelas, né? Você faz as suas coisas para lá, eu faço as minhas coisas para cá, e à noite a gente se encontra em casa. Uhum. Não tem nem nada em comum, não fazem nada juntos. Precisa ter. Precisa ter, porque né? a rotina, ela não acaba com o casamento, porque nós precisamos da rotina. Uhum. Você precisa de horários, você precisa de uma listinha de coisas para fazer. Só que quando o amor acaba, a rotina, ela se torna insustentável. Uhum. Aí não dá mais, não tem amor, então tudo é alguma coisa para que você critique. Isso precisa tomar bastante cuidado. Legal. A gente tem que ser sincero na relação a ponto de não ter medo de falar das debilidades, dos problemas, né? A gente falou da individualidade. Eu falar das minhas debilidades para você, você falar para mim, não ter medo na relação é um avanço no relacionamento. É um avanço, né? e é bastante difícil. É muito difícil falarmos sobre os nossos problemas, mas precisamos reconhecer, porque nós temos defeito. E isso faz parte do amor. Todo mundo tem defeito. E quando você consegue falar para outra pessoa de um problema seu, você está se abrindo ao máximo. É a sua intimidade sendo completamente extravasada ali. Uhum. Então, eu já falei do meu problema, reconheça, dá colinho para aquilo. Entenda que é difícil se livrar de uma coisa que você gosta de fazer, mas que machuca a outra pessoa. Eu venho, de repente, de uma família que é acostumada a fazer desse jeito. E ele não. Então, nós precisamos aprender. É um desafio. Amar é um desafio. Uhum. Por fim, a melhor dica de todas, na minha opinião, é construir um relacionamento com base na sinceridade. E sinceridade aqui não tem nada a ver com ofensas, né? Ah, você me ofendeu. Ah, não, eu sou sincero. Não é exatamente isso, né? Mas é uma intimidade, tem um relacionamento íntimo, tem um relacionamento onde você conhece o seu cônjuge e vice-versa. Essa é a melhor dica de todos. Existe a hora certa para dizer todas as coisas. Sim. Com base nisso que estamos falando sobre o desafio, que amar é um desafio, tem o desafio do amor. Talvez você já tenha até visto esse filme. Ele é um filme, ele conta um pouquinho sobre isso. Bom, eu tenho aqui cartõezinhos, 40 cartões diários sobre desafios, coisinhas que você pode fazer todos os dias. Quando você faz 40 coisas, 40 dias, aquilo se torna um hábito. No 41º você pensa assim, o que eu vou fazer hoje? De repente você vai estar surpreendendo a pessoa sem nem notar. Nos comentários vai subir mais uma coisa para você, que é um livro sobre os desafios do amor. Coisas que você pode fazer. Ele é baseado em 1 Coríntios 13. Então, por exemplo, o amor não arde em ciúmes. Quando eu estou me sentindo enciumado, o que eu posso fazer? Ali tem uma dica de alguma coisa que você pode fazer por aquilo. Tem um espacinho para você escrever. De repente, você não quer brigar todo dia? Escreve o que te incomoda. Escolhe o melhor horário e fala sobre aquilo. Porque os casamentos acabam por esse monte de coisa que nós listamos. Mas por que o casamento pode dar certo? Porque se você tiver cuidado com todas essas coisas, e principalmente se você pedir para aquele que construiu o casamento, certamente não tem por que ele acabar. Ele só melhora ao passar dos anos. Assim a gente considera que os problemas são inevitáveis, eles vão vir, e o casal tem que estar pronto, apto para enfrentar esses problemas, que podem estar relacionados àquela lista que nós passamos. Ninguém é perfeito, então reconheça as suas imperfeições, reconheça a imperfeição do seu parceiro e construa um relacionamento
que se adapte, né, a essas imperfeições. E amar a imperfeição e se reconhecer nessa relação, como eu já disse para vocês agora. Não tenha medo de mostrar suas debilidades. É importante mostrar. Ninguém é perfeito, né? Às vezes a gente fica naquela cultura de mostrar no namoro que a gente é de um jeito e quando entra na relação é aquele choque de informações. Tenha um namoro saudável para que tenha um casamento saudável. E o silêncio provoca afastamento e leva ao divórcio invisível, que para mim, na minha opinião, os meus pais viveram isso, é terrível. Separados dentro de casa. Faz muito mal para a família inteira, não recomendo, por favor. Existem formas de melhorar. E Deus está aí para nos ajudar a melhorar de todas as formas. Nós teremos agora uma mensagem musical. Escuta essa música e vai refletindo também sobre onde está o seu casamento. Vive alguma fase que precisa tomar cuidado? Peça para aquele que tudo pode fazer. Passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo, tu estás comigo, tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem, tu me amas, tu me amas, eu sei. E não abres mão de mim. Tu és meu Deus, meu Senhor, minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo, tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem que tu me amas, tu me amas, eu sei.
gente não sabe se você está passando por um problema tão sério no seu relacionamento agora que vocês estejam pensando em se separar. Quando eu e a Cris começamos a escrever sobre este assunto, a gente fez com base em oração, porque é um tema muito delicado, bastante delicado. A gente pode estar falando para alguém agora, para um casal agora, que em meio a essa quarentena, de tanto tempo que estão passando juntos, já não aguentam mais ficarem juntos. Se esse é o caso de vocês, dá mais uma chance para o amor. Pensa por uma outra linha, olha por um outro prisma. Tenta olhar o seu parceiro agora como você viu no seu primeiro encontro. Dá uma chance. A gente vai orar agora, e se esse for o caso de vocês, se abracem, peguem na mão um do outro, conversem depois desse sermão, desse momento, e faça essa teoria acontecer na prática da vida de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e que o divórcio não seja uma parte da história da vida de vocês, mas que seja algo que nunca exista na vida de vocês. Querido Deus, nós te agradecemos. Obrigado por falar conosco mais uma vez. Obrigado por nos dar a oportunidade de discutirmos um assunto que é importante e delicado na vida de um casal. A gente pode estar falando agora para um grupo de pessoas que disseram um para o outro: olha, esta semana é a última. Estão desistindo dos seus relacionamentos, estão desistindo de votos que fizeram anteriormente, estão desistindo de uma história de vida. Eu e a Cris, Senhor, nós não temos poder nenhum, mas o Senhor tem. O Espírito Santo pode estar visitando esse casal agora e falando com eles de uma forma diferente. Talvez eu esteja falando agora para um casal que a mulher está chorando porque aconteceu alguma coisa ruim no relacionamento essa semana. Ou um homem que está perdido, triste, incrivelmente chateado pela mesma situação. Por favor, Deus, haja no coração deles para que o divórcio não seja uma solução, seja algo extinto do coração deles, para que isso nunca aconteça. E também oramos por aqueles casais que não se separaram no papel, mas que dormem em quartos separados, ou que não comem juntos, ou não assistem alguma coisa juntos, não fazem nada juntos. Esses que vivem numa separação invisível, num divórcio invisível. Por favor, Senhor, capacita-os e transforme-os, para que o relacionamento volte ao primeiro amor. Nos ajude de forma geral, porque essa pandemia transformou tudo, mudou tudo. A gente precisa do Senhor ainda mais. E mais uma vez a gente pede o perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.